Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Como vocês estão? Como foram esses dias? Espero que esteja tudo bem com vocês. Foi um imenso prazer que a gente segue o nosso curso, a nossa segunda aula. Agradecer aí pela atenção de vocês. Temos aproximadamente agora 111 pessoas, mais ou menos, conectadas. A turma está chegando. Fiz uma singela homenagem à nossa tradicional, nossas festas juninas aqui do Nordeste, né? E nada mais nada menos que homenageando alguns nossos artistas locais e tocando a nossa música tradicional aqui, né? Das nossas festas juninas. Então, para o nosso curso de hoje, a gente programou apresentar para vocês um passo a passo do dimensionamento daquele biodigestor que a gente viu na aula passada, né? E aí eu também vou complementar com alguns estudos de caso que eu pesquisei, que tiveram sucesso e que de uma certa forma pode inclusive simplificar tanto a construção quanto a operação e também adaptar-se às situações climáticas locais, tá bom? Então vamos lá, gente. Acho que vocês estão vendo aí já, né? Então vamos lá, vamos seguir. A gente, na aula passada, saiu de Campinas também. Mesmo curso que eu, Planejamento Energético, Unicamp, bacana, muito bom. Que legal. Tem uns amigos alagoanos aí, professor aí da Unicamp também. Professor acho que é da parte de estruturas, Engenharia Civil e Estruturas. Bom, pessoal, então vamos lá. Então, na aula passada, eu mostrei para vocês um estudo de caso onde a gente desenvolveu aqui na Universidade Federal de Alagoas, lá no Centro de Ciências Agrárias, né, onde foi a dissertação do aluno Hélio, e orientado por mim pelo professor Elton, que foi realizado lá numa das unidades da nossa universidade, né, que fica em Rio Largo. Então aqui está o campus, vamos chamar de campus, né, esse Centro de Ciências Agrárias, e aqui foi exatamente o ponto onde nós construímos o nosso biodigestor. Né? Lembrando, o porquê desse biodigestor? Porque lá no Centro de Ciências Agrárias tem os cursos que utilizam, né, animais para ensino e pesquisa, e por esse motivo lá tinham suínos, e por esse motivo geravam resíduos, e esses resíduos necessitavam de um tratamento. E aí veio a ideia da gente construir um biossistema integrado para conseguir dar um destino adequado aos resíduos e gerar energia, né? E também conseguimos produzir o biofertilizante. Então ele era composto basicamente por esse biodigestor cilíndrico, né? E o biogás ele alimentava um gerador a biogás, o qual gerava energia para abastecer algumas lâmpadas. Isso aí foi só para teste, né? Algumas lâmpadas que ficavam lá no local. Bom, então aqui está o desenho do biodigestor, só para a gente relembrar. Então a gente fez esse biodigestor em concreto, em anéis de cilindro de concreto. Então a gente tinha lá uma forma de aço e a gente concretava, né, colocava o concreto nessa forma, produzindo cada parte do meu reator. Então essa aqui é o fundo, ele tem essa característica, né, do fundo. Esse reator ele tinha 2 metros de diâmetro. Aqui são os anéis médios, onde a gente colocava um em cima do outro, né, para poder formar o nosso biodigestor cilíndrico. Esses anéis foram construídos, depois eu vou mostrar as dimensões para vocês. Está aqui na realidade, né? Está aqui a dimensão, acho que 50 centímetros, por conta da forma que existia no mercado, tá? Mas essa dimensão ela pode variar em função da disponibilidade do material no mercado, da forma que eu falo, né? A forma que a gente usa para colocar o concreto e moldar esse concreto formando este anel, tá bom? Aqui tem a foto uma imagem da tampa que a gente usou como um defletor, que serve para separar o biogás dos grânulos, né, de micro-organismos, e a caixa d'água desta tampa foi utilizada como
o compartimento de armazenamento do biogás. Né? Então aqui nós temos alguns detalhes do corte longitudinal do biodigestor. Então a gente tem aqui na parte superior a caixa d'água apoiada, né? A gente fez os anéis, veja que esse anel de cima e o central a gente fez com esses dentes, exatamente para poder conseguir apoiar a caixa d'água e, né, fazer com que essa caixa d'água se estabilize, fique parada. E essa daqui é a tubulação que a gente colocou, gente, de alimentação. Então, o resíduo ele era alimentado por gravidade, entrava aqui e se espalhava por baixo, tá bom? Aqui não está a representação, mas a gente tinha um tubo aqui perfurado ao longo dele para poder conseguir fazer uma dispersão que não tivesse caminhos preferenciais e não gerasse espaços mortos no meu biodigestor. Com isso, eu perderia volume útil no meu sistema para tratar aquela quantidade de matéria orgânica, né? E aqui na parte central, a tampa apoiada, né, nesses dentes, e elas eram presas exatamente, tinha 2 furos para poder prender e estabilizar essa tampa, porque com o empuxo, né, aquela pressão que o líquido exerce para cima, essa tampa, consequentemente, ela iria subir, tá bom? Então a gente fez esse dispositivo para prender. Beleza, então vamos lá. Aqui está o reator explodido, né? Toda a estrutura, a base e os anéis. Aqui está a parte central, onde a gente fixou a tampa, e a parte de cima, né? A cabeça do reator, o headspace, que assim a gente chama, né? O local onde a gente armazena o gás, que foi a caixa d'água que foi utilizada. Né? Aqui está as fases, né? A etapa de escavação, porque a gente utilizou um reator enterrado no solo para aproveitar a questão da alimentação por gravidade, para a gente não usar nenhuma bomba de alimentação, para reduzir custos no processo. Aqui está o nivelamento do fundo, né, de novo, como eu mostrei. Aqui está aquela parte inferior, a base do meu biodigestor. E aqui os anéis, né, que foram montados. Tá? Observe que neste aqui, ó, tem o dente que eu mostrei, que é exatamente para poder encaixar a parte da tampa, né, ou da caixa d'água, tá bom? Aqui está a tampa perfurada, que a gente chama de defletor, que a função é separar exatamente a bolha de gás que é formada com o grânulo, né? Porque essa bolha de gás ela é mais leve, ela pode arrastar esse grânulo e sair do reator, fazendo com que o reator vai perder eficiência no processo, tá bom? Aqui está a instalação do headspace, da cabeça, a gente chama de gasômetro, né, que é a caixa d'água invertida, com uma flange para a gente conectar exatamente a tubulação, né, tem que estar muito bem isolado aqui, tá, a gente colocou veda-rosca, teflon, para poder não perder gás, tá bom? E a gente tinha um cuidado para essa caixa d'água não tombar por conta da produção do gás, tá? A gente teve aquele dispositivo para amarrar. Para o sistema de armazenamento dos resíduos, né, essas caixas d'água, a gente usou para armazenar o resíduo, a gente fez esse suporte porque o terreno nesse local ele tinha uma leve inclinação, como vocês podem ver, mas não era suficiente para otimizar a alimentação por gravidade. Né? Então, aqui tem algumas imagens do sistema construído, com o seu gerador a biogás já instalado, acoplado. Aqui foi o local onde a gente extraiu o resíduo de suinocultura, né, para dar partida no reator. Então a gente encheu as caixas d'água através desse carro, esse tanque, né, limpa a fossa. E nesse ponto aqui a gente fazia a coleta da entrada, do afluente do resíduo que entrava. Aqui tem um registro, não sei se está dando para ver muito bem aí, mas aqui tem um registro. Era o registro que a gente abria para alimentar o sistema, né? Então, como é que a gente sabe a vazão? A gente pode instalar aqui fora uma tubulação transparente, tá? Com as marcações do volume da caixa d'água, tá bom? Aí você pode fazer medindo, né, o diâmetro pela altura ou, claro que é um grande volume, né? Então você pode ver a cada altura o quanto representa em volume em função dessa caixa d'água. Tem que ter cuidado por conta do formato dela, né? Enfim, existem várias formas da gente conseguir fazer isso, tá bom? E lá no final a gente media o efluente para ver a eficiência do processo, para ver o quanto de matéria orgânica estava sendo removido no processo. E também analisar as características se era
desse efluente se era possível ser utilizado como um biofertilizante. Aqui é uma foto noturna que mostra lá o gerador operando, alimentando as lâmpadas com energia elétrica, tá bom? Só para mostrar que estava funcionando. A gente quantificava o gás por esse medidor aqui volumétrico, né? Aqui tem todos os dispositivos. Muito importante frisar, gente, o dreno para retirar a umidade, porque não pode umidade lá para o motor, certo? Aqui o purificador de gás, a gente colocava uma tubulação com óxido de ferro, esponja de aço, palha de aço, e aqui depois de ser tirada a umidade e de ser purificado, a gente media a vazão e depois desse ponto a gente tinha um amostrador para coletar a amostra de gás, onde a gente usava uma bolsa, tá? Uma bolsa de gás que a gente armazenava o gás nessa bolsa e levava para o laboratório analisar. A Janine está perguntando se é difícil, após a crise, a gente visitar o local. Não, gente, podemos marcar uma visita sim, tá? A gente pode marcar uma visita lá, depois que passar essa pandemia, eu fico à disposição para quem quiser visitar a gente lá, tá bom? Bom, beleza, agora vamos partir para o dimensionamento, né? Que é um dos nossos focos de hoje. Para a gente dimensionar, a gente tem que conhecer a quantidade e a qualidade do resíduo, do substrato. Então eu preciso saber qual é o volume produzido e preciso saber o que é que tem nesse resíduo. Quais são as características predominantes nesse resíduo que eu quero tratar, tá bom? O ideal seria você fazer um levantamento no local que é produzido o resíduo, onde tem o manejo dos animais, né? Para poder você ter um valor fidedigno da produção daquela granja, né? Ou de uma outra coisa que você queira analisar, de uma casa de farinha, né? de uma bovinocultura, enfim, de alguma indústria ou propriedade que queira, né, tratar esses dejetos. Então é muito importante você conhecer. Caso você não conheça, existem dados na literatura que apontam essa produção, como essa tabela que eu estou mostrando aí. Então, a depender da categoria, né, suínos de 25 a 100 quilos, porcas em gestação, cachaço, que é o reprodutor, os leitões na creche, cada fase dessa gera uma quantidade de dejetos líquidos, né? Em média, em torno de 8,6 litros por dia, tá bom? Então, é muito importante a gente conhecer isso. O Lucas está perguntando, professor, a caixa invertida, se subir muito com a produção de gás, não pode romper as tubulações de alimentação em cima delas? Isso é muito importante, Lucas. Veja só, o que é que a gente fazia? A gente tinha 2 linhas de tubulação, tá? Deixa eu voltar aqui para mostrar a vocês. Aqui. Então, veja só. Aqui em cima é exatamente a tubulação onde sai o gás, tá? Essa aqui é que entra o líquido e aqui é que sai o gás. Nessa tubulação eu tenho um T aqui que joga uma linha para cá e que joga outra linha para cá. É porque esse texto ficou na frente. Mas nessa linha para cá, eu tenho tanto um dreno quanto um purificador. Por quê? Porque aqui eu coloquei um flare. É uma cabeça, tipo uma boca de fogão. Tá? Não dá para ver aqui que cortou. Mas aqui eu tinha um flare que ficava queimando. Tá? Como era um experimento, a gente não tinha uma demanda para energia térmica ainda aí. Então, para não ter problema exatamente de ter problema de romper tubulação ou dessa caixa tombar, né, a gente fechava, quando a gente não estava usando o gerador, a gente fechava a tubulação aqui e destinava o gás para esse lado de cá e queimava, tá? Para transformar em energia térmica. Então você pode ter essas 2 linhas, tá bom? Existem casos também que você pode armazenar o gás. Tá? Então existem bolsões de gás que você pode armazenar e tem que ter cuidado, porque pode ser um risco, né? E você também pode comprimir o gás em um botijão de gás comum desse de cozinha. Então tem muita gente que fabrica, por exemplo, compressores, fazem compressores caseiros com aquele próprio compressor que vem nas geladeiras, nas nossas geladeiras que a gente tem em casa. Então tem gente que usa aquele compressor para colocar o biogás purificado nesses botijões para ter bom, mas tem que ter muito cuidado com isso aí, né? Tem que ter um cuidado para não ter nenhum problema. Mas essa pergunta é muito importante, tá? Inclusive, no começo, assim que a gente deu partida, a gente esqueceu
de abrir essa tubulação para cá, e a sorte que a gente estava lá no local. A caixa d'água começou a subir. A gente teve que prender novamente, tá? Por conta da grande produção de gás que existia lá, certo? É importante ter esses cuidados. Por isso que esses detalhes construtivos da vivência, né, eles são importantíssimos para que, durante a operação, tudo funcione, tá bom? Mas veja só, para esse caso nosso, a gente se baseou na quantidade de dejetos líquidos por matriz. A matriz é a produtora, é a porca, né, que produz os leitões. E existem vários tipos de sistemas de produção, conforme vocês estão vendo nessa tabela aqui. Então, nós temos uma produção. Eu não sei esses detalhes, tá bom, gente? Mas, assim, eu vou focar naquela que a gente se baseou, porque são que a gente ia ter na universidade, no momento. Então, tem o tipo de produção de ciclo completo, porque eu acho que é desde a criação até o abate, certo? Não sei se é isso. Temos também a unidade de produção de leitões, ou seja, é aquela unidade que produz os leitões para vender, e também tem o terminador. Não sei se o terminador é o abate, só o abate, tá? Mas nós focamos na unidade de produção de leitões, porque era o intuito lá da nossa granja, né? Eles produziam leitões. Então veja o que é interessante. Por matriz produtora, ou seja, por porca produtora, gerava em torno de 45 litros de dejetos por dia. Então, uma porca produtora produzia por dia 45 litros de dejetos. É uma quantidade muito grande, né? Beleza. Aí começa a brincadeira. O primeiro passo que a gente tem que fazer é calcular a vazão dos dejetos. O quanto eu vou gerar de dejetos para 35 matrizes, certo? Porque lá na granja tinha 35 porcas que iam produzir leitões, né? Então a gente chamou de matrizes. Então, pela tabela anterior, né, a vazão é só fazer uma multiplicação entre o número de matrizes, que é esse número aqui que eu tenho, 35 matrizes, e multiplicar pela quantidade diária produzida de dejeto por matriz. Pela minha tabela foi 45 litros por dia por matriz, né? Então eu vou fazer aqui a multiplicação, aí eu caio, ó, matriz com matriz, lembra lá? Aí fica o quê? Litros por dia. Então eu vou ter uma vazão diária de 1.600 litros. Então, essa minha granja, com 35 matrizes, ela pode produzir em torno de 1.600 litros por dia de dejetos, tá bom? Beleza, então esse é um dado muito importante, a vazão. Depois deste dado, nós vamos calcular o volume total do biodigestor, tá? Para poder a gente ir nas dimensões, né? Nas dimensões dele. E depois verificar se essas dimensões elas estão de acordo com o que a literatura aponta, né? Em função de alguns parâmetros que eu vou mostrar já já. Beleza. Então vamos calcular o volume total do biodigestor. Como é que calcula o volume do biodigestor, gente? Então vamos lá, lembrar a matemática, né? Ele é cilíndrico, então basta eu calcular o quê? A área da base, né, que é um círculo, a área da base é um círculo, e multiplicar pela altura dele, né? Então, a área da base, a base é um círculo, vezes a altura. A área da base, vezes a altura. Beleza? Então, tenho que ver o volume total dele, é a área da base, em metros quadrados, e aí eu considerei, gente, um raio de 1 metro. Por que eu considerei esse raio de 1 metro? Tá? Eu vou fazer algumas considerações. Primeiro, a gente encontrou uma forma no mercado onde tinha um diâmetro de 2 metros, tá? O raio é a metade do diâmetro, né? Tá? Então, no mercado, nós encontramos uma forma de 2 metros de diâmetro. Então, a gente tinha que adaptar, certo? Mas a gente pode redimensionar, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um exemplo muito simples de construir um biodigestor, tá? Que aí você pode redimensionar em função do raio que você queira, ou até mesmo correlacionar, né? O que a gente chama de L sobre D, que é a altura, né, sobre o diâmetro. Existe uma razão que a literatura aponta que pode ser ótima, tá? É uma razão L sobre D. No caso, para reatores contínuos. Nesse caso, a gente adaptou, né, um sistema similar a um reator WASB contínuo, só que operado em batelada, tá bom? Então, beleza. Então, a gente tinha uma forma de raio de 1 metro, aí a gente calculou. A área do círculo é o que, gente? Π vezes o raio ao quadrado.
π é 3,14 vezes o raio. O raio é o quê? 1 metro ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Ou seja, a minha área da base é 3,14 metros quadrados. Ok? Vamos seguir. E a altura do biodigestor? Total do biodigestor. Essa altura total do biodigestor, a gente também ficou refém também da forma, tá? Da forma do biodigestor. Então, a gente teve como altura, né, essa dimensão aqui, ó. A gente teve 40 centímetros aqui embaixo e 40 aqui, porque a gente tinha um dente que diminuía o tamanho da forma, que era de 50 centímetros, e mais 4 formas de 50 centímetros, tá? Essa forma que tinha o dente aqui, ó, ela era de 40 centímetros, porque era a forma do mercado. E essa forma aqui, está invertido, esse 40 devia ser aqui, ó, essa também é de 40, tá bom? Então as outras todas de 50. Então a gente teria no total 2,80 metros, tá? 2,80 metros, né? De altura. Logo, né, o volume do biodigestor era o quê? A área, 3,14 metros quadrados, vezes a altura, 2,8 metros. Ou seja, o meu biodigestor, ele tem, né, que está construído, 8,8 metros cúbicos, 8.800 litros, tá bom? Você pode fazer uma conta contrária também, pela vazão, sair voltando, para ver qual é o volume necessário do biodigestor em função do tempo que você vai deixar os dejetos lá no seu biodigestor, tá bom? Eu vou mostrar o passo a passo. Beleza, então a gente já tem o volume total do biodigestor. Ele tem 2 metros de diâmetro por 2,80 de altura, ou seja, ele tem 8,8 metros cúbicos, 8.800 litros, tá? Beleza. Depois disso, nós temos que calcular a carga orgânica volumétrica, que é dada em quilogramas de DQO por metro cúbico dia. Tá? Esse é um parâmetro muito importante e é um critério que pode influenciar diretamente a eficiência do processo. Então, pela literatura, a gente tem que a carga orgânica volumétrica é dada por essa equação, onde o Q é a vazão, o S0 é a carga orgânica inicial, ou seja, é a minha DQO inicial. O nome correto não é carga, tá? É DQO inicial, e o V, o volume total do meu biodigestor. O V eu já tenho, a vazão eu já tenho, mas eu não tenho quem, gente? A concentração de matéria orgânica, tá? Concentração de matéria orgânica, que é dada em DQO. Então, para isso, a gente foi medir, a gente fez uma análise de laboratório. Mas a literatura diz o seguinte, gente, ó, que essa carga orgânica volumétrica, ela tem que ser menor do que 15 kg de DQO por metro cúbico dia. Se ela for superior a isso, o reator vai sofrer inibição pelo substrato. Eu vou ter muita matéria orgânica ali no meu sistema, no meu reator, ou no meu biodigestor, né? E aí ele vai sofrer inibição e não vai conseguir fazer o tratamento adequadamente, tá bom? O volume do biodigestor, Amanda, ele pode variar em função da quantidade de dejetos que você produz, tá? E aí eu vou chegar lá e vou mostrar para vocês o tempo em que esses dejetos vão levar para ser tratado, tá bom? Então você pode otimizar esse volume em função do tempo, você pode variar o tempo. Mas veja só, você não pode diminuir muito o tempo, porque você pode fazer com que tanto a carga orgânica volumétrica, né, seja superior a 15, e aí você vai ter uma inibição pelo substrato. Os micro-organismos não vão ter tempo suficiente para degradar aquela matéria orgânica ali presente, porque ela está ficando pouco tempo lá dentro do reator, tá bom? Beleza. Então, vamos calcular. E aí eu fui para o laboratório, peguei uma amostra do dejeto e fiz análise de DQO no laboratório. E a minha análise de DQO no laboratório deu exatamente isso aqui, ó, 46 kg de DQO por metro cúbico, tá? Então essa é uma análise de laboratório. Vocês podem dizer, professor, e se eu não tiver? Vocês podem usar algum dado da literatura, mas é um dado aproximado, tá? Pode não corresponder com o dejeto que você vai usar, porque essa DQO, ela vai variar em função do manejo dos resíduos. Então, por exemplo, vai ter produtor que vai usar mais água para limpar,
né, as baias dos porcos, então isso vai ter um dejeto mais diluído, vai ter produtor que não vai usar tanta água, então vai depender também, por exemplo, da alimentação do suíno, né, do tipo de alimento que ele ingere, isso vai impactar nos dejetos, vai depender da fase, da categoria do suíno, então tem inúmeras variáveis, né, condições climáticas, que podem influenciar neste valor. A gente chama de DQO, não é uma concentração, apesar de que a unidade é uma unidade de concentração, mas ela é uma demanda, né, demanda química de oxigênio. É a quantidade de matéria orgânica presente ali, né, no resíduo. Então, a gente viu que a carga orgânica é dada por essa equação, e aí, né, a vazão foi 1.600 litros por dia, eu converti aqui, coloquei em metros cúbicos para ficar as unidades padronizadas, né? Então eu coloquei 1,6 metros cúbicos por dia. Por que metros cúbicos, gente? Porque aqui está em metros cúbicos e o meu volume também está em metros cúbicos. Então tudo tem que ficar uniforme, né? Então é só multiplicar pela minha análise que eu fiz, 46 kg de QO por metro cúbico, e dividir pelo volume total do meu biodigestor, 8.800 litros ou 8,8 metros cúbicos. Então, a minha carga orgânica deu 8,4 kg de QO por metro cúbico dia. E aí, gente, passa? Lembrando que o limite é 15, então está ok, beleza? Então, com relação à carga orgânica volumétrica, esse dimensionamento do meu biodigestor, ele está ok, tá bom? Ele não vai, teoricamente, sofrer impactos com relação à carga orgânica volumétrica para esta característica. Agora vamos calcular o tempo de detenção hidráulica. O tempo de detenção hidráulica, ou o TDH, é o volume do biodigestor dividido pela vazão, tá? Por quê, gente? O volume é dado em quê? Metros cúbicos. E a vazão? Metros cúbicos por dia, né? Então, eu faço aqui o primeiro pelo inverso do segundo, vai dar o quê? Vai dar dia, né? Então, quem é o meu volume total? 8,8 metros cúbicos, né? E qual é a minha vazão? 1,6 metros cúbicos por dia. Então, eu vou ter o meu TDH de 5 dias e meio. Professor, o que é isso? Significa o quê, gente? Significa que... Desculpa aqui. Opa, estava voltando. Significa que a gotinha que vai entrar aqui, a minha tubulação entra aqui, né? E aí a gota vem daqui para cima, não é isso? O tempo em que essa gotinha vai levar para percorrer todo o reator, se for um reator contínuo, né? E sair, é chamado de TDH. Então, TDH é o tempo em que uma gotinha leva para percorrer todo o meu reator e sair. Neste caso, a gente não operou de forma contínua. A gente operou em batelada. Enche, deixa reagindo e depois substitui todo o volume por um novo volume de resíduo, tá bom? Então, a gente adaptou como tempo de residência, o TDH. Então, esse resíduo fica 5 dias e meio dentro do meu reator para ser degradado pela matéria orgânica. Nesse caso, nós usamos um reator sem mistura, sem nenhuma mistura. Mas nós podemos também colocar, para melhorar o processo, um reator chamado CSTR, que é um reator de mistura. A gente poderia introduzir aqui uma pá, né, uma hélicezinha, que ficava constantemente girando para homogeneizar esse líquido, né, e melhorar, por exemplo, né, diminuir as limitações cinéticas, né, porque eu vou aumentar o contato dos micro-organismos com o resíduo que está entrando aqui no meu reator. Mas o intuito desse projeto era fazer algo de fácil operação e que não requisitasse energia, né? Se eu colocasse aqui uma hélicezinha girando, vamos chamar assim de hélice, né? Uma pazinha homogeneizando esse dejeto, eu ia precisar de uma fonte de energia, tá? E aí pode ser que no balanço final de energia eu tenha um resultado ínfimo, né, de energia produzida, porque uma parte dela eu usei no próprio reator. Certo? Então o intuito foi esse, fazer um reator que fosse operado sem consumo de energia, que ele produzisse, né? Beleza? Então esse é um dos conceitos importantes, o TDH, tempo de detenção hidráulica, tá? Ok, agora vamos calcular um outro parâmetro importantíssimo, que é a carga hidráulica volumétrica.
A partir daqui, a gente vai começar a buscar instrumentos, informações para estimar a produção de gás, e a partir desta estimativa de produção de gás, a gente estimar o quanto de energia elétrica poderia ser gerado, tá bom? Então, a carga hidráulica volumétrica é dada por esta equação, onde nós temos a razão entre a vazão pelo volume total do biodigestor, tá bom? E aí nós temos que a vazão do meu biodigestor é 1,6 metros cúbicos por dia, e o volume dele, 8,8 metros cúbicos, tá? Então eu vou ter uma carga hidráulica volumétrica bem baixinha, 0,2 metros cúbicos por metro cúbico dia. Professor, o que significa isso, pelo amor de Deus, né? A literatura traz um valor de referência, certo? A literatura fala o seguinte, ó, para você não ter nenhuma inibição em função da hidráulica do seu sistema, a carga hidráulica volumétrica dele tem que ser inferior a 4, esse valor que está aqui. Como é que chegou isso? Estudos que foram realizados em laboratório e em escalas maiores, né, viram que a partir deste valor, o processo pode perder eficiência, tá? Muito em função da carga hidráulica volumétrica, né? Ou seja, uma vazão muito elevada. Então você tem que ter limitações. Você não pode ter uma vazão muito grande no seu sistema, porque você pode ter uma carga hidráulica volumétrica elevadíssima e interferir nas condições ali de degradação da matéria orgânica lá no seu reator, no seu biodigestor, beleza? Então está ok, né? Passou. Agora nós vamos calcular um outro parâmetro importante, que é a carga biológica. É muito importante a gente saber, por quê? A partir da carga biológica, a gente consegue estimar o quanto aquela quantidade de micro-organismo que tem no reator tem potencial de gerar biogás. Porque quem é que produz o biogás no seu reator, gente? Os micro-organismos, né? Então eu preciso conhecer quanto de micro-organismo eu tenho lá dentro. E a gente faz uma correlação. O parâmetro que a gente usa para saber o quanto de micro-organismo tem no seu biodigestor é os sólidos suspensos voláteis, ou os sólidos voláteis totais. A gente faz a correlação de sólidos voláteis totais, por isso que tem aqui, ó, SVT, sólidos voláteis totais, com a quantidade de micro-organismos lá presente. É uma análise muito simples, né, gravimétrica. Você bota uma cápsulazinha, a gente chama de cadinho, né, de porcelana, a gente bota um volume do resíduo, 50 ml, se eu não me engano, coloca para secar e vê a diferença, né? Antes e depois, e aí você tem os sólidos totais. Depois você leva para uma mufla para você calcinar e volatilizar, né? Aí eu vou ter o quê? O que ficou lá são os sólidos fixos, os inertes. E o que volatilizou seria exatamente a minha correlação com os micro-organismos, seriam os sólidos voláteis totais. Então, é muito importante eu conhecer também os sólidos voláteis totais do meu resíduo. Então eu peguei uma amostra, a mesma amostra que eu fiz a DQO, que eu mostrei anteriormente, eu fiz análise de sólidos voláteis totais. E aí deu 70 gramas de sólidos voláteis totais por litro. Tá? Então significa que eu tenho mais ou menos 70 gramas de micro-organismo por litro de dejeto. Certo? Isso é muito importante. Por quê, gente? A literatura fala que existe uma correlação muito importante entre a quantidade de alimento, de substrato, e a quantidade de micro-organismo, a relação FM, Food Microorganismo, tá? Então, há de se ter um cuidado nesse balanço. Eu não posso nem ter muito micro-organismo e também não posso ter muito alimento, muito substrato, tá? Então, tá aqui o valor que a gente tirou, mediu, né? Fez análise de laboratório. Não tem, professor. Você vai ter que pegar algum dado da literatura e tomar como base, de um artigo de referência, né, de alguma revista de peso, tá bom? E adotar, para ter uma estimativa. Bom, a carga biológica, ela é calculada com esta equação aqui, ó. Carga biológica é a vazão vezes a DQO, né, inicial, dividido pela carga, pela quantidade de sólidos voláteis totais presentes no meu resíduo. Esse valor aqui. A vazão eu tenho, né, que é 1,6 metros cúbicos por dia. A DQO também já tenho medido, se não me engano foi 46 quilogramas por metro cúbico. E o M é a quantidade de micro-organismos, vamos dizer assim, tá? Que foi esse daqui, ó, 74 gramas de sólidos voláteis totais por litro. Ok? E aí a gente tem o valor da carga biológica.
Para que serve essa carga biológica? Vai servir para a gente começar agora a calcular a estimativa de produção de gás, tá? Do biogás que ele pode produzir, do potencial, né? Beleza, deu isso aí, ó, 994 kg de DQO por quilo de sólidos voláteis totais por dia. O que significa isso, gente? Ó, que esses micro-organismos, eles suportam até esta carga aí, tá? 994, cada quilo de micro-organismo suporta até 994, está trabalhando, na realidade, né, com essa carga biológica, 994,59, 995 quilogramas por dia, né? Cada quilo de micro-organismo vai ser responsável por degradar 995 quilogramas de DQO por dia, tá bom? Essa é a carga biológica do meu sistema, do meu biodigestor. Ok. Um outro parâmetro importante é a carga orgânica. Ele é fundamental para a gente calcular a estimativa de produção de gás. Mais uma vez, lembrando, né? A DQO que eu analisei foi 46 kg de DQO por metro cúbico e a literatura, né, apresenta que a carga orgânica é exatamente a vazão vezes a concentração, né? Vazão vezes concentração, só que a concentração que eu estou usando aqui é a minha DQO, bom? Então eu vou calcular a carga orgânica que eu estou colocando no meu reator, no meu biodigestor, tá? A carga orgânica que ele vai ter que tratar, que ele vai ter que degradar. Então, a vazão é 1,6 metros cúbicos por dia, a DQO 46 kg de DQO por metro cúbico, ou seja, eu tenho aqui uma carga no meu reator de 76,6 kg por dia. Esta é a carga diária que o meu biodigestor vai ter que tratar, tá bom? Esse é um parâmetro muito importante porque se a gente aumentar essa carga, né? Ou seja, como é que eu aumento essa carga? A minha DQO é fixa, teoricamente, né? Pouca variação. Se eu aumentar a minha vazão, eu vou aumentar a carga orgânica. Então, eu tenho um limite. Então, se eu aumentar muito essa vazão, essa minha carga orgânica vai ser muito elevada e aí eu vou ter uma inibição pelo substrato. Eu vou ter muito substrato, muita matéria orgânica lá presente e pouco micro-organismo para degradá-la, tá bom? Então, esse é um outro parâmetro importante. Beleza, vamos seguir. Agora vamos começar a estimar a produção de biogás nesse meu reator, tá? A produção de biogás, ela é dada por essa equação, tá? Onde PB é a produção do biogás, CO é a carga orgânica que a gente calculou anteriormente, né? E I é a eficiência de remoção de DQO no processo. Para este caso, a literatura fala que varia entre 60% a 80%. Eu estou adotando uma eficiência de remoção no meu biodigestor de 65%. Eu estou dizendo que ele vai conseguir tratar com uma eficiência de em torno de 65% de DQO. Se vai entrar 46, ele vai conseguir degradar 65% desses 46, e o resto vai sair no meu digestato, no meu efluente, no meu biofertilizante. Então vai sobrar ainda matéria orgânica, beleza? Não existe processo 100%, gente. Neste caso aqui de reatores anaeróbios. Por que não é 100%? Ele pode ter uma elevadíssima, 99%. Mas se ele tiver lá os nutrientes, ele não vai conseguir remover. E, né, a matéria orgânica, ela é formada pela parte carbonácea e também pela parte nitrogenada, certo? Então ele vai ter ainda nitrogênio. Isso vai refletir em DQO, certo? Então eu não vou ter um reator real, né, que consiga tratar 100%, um reator anaeróbio. É por isso que em muitos casos há necessidade de você ter um segundo reator, um reator aeróbio, por exemplo, para conseguir fazer o polimento desse efluente, certo? Então, para essa estimativa, a gente usou esse dado médio da literatura. A literatura disse, olha, que é em torno de 65% de eficiência, certo? E o F é o fator de conversão de biogás por DQO removido. Ele fala aí, ó, 0,45 normal metro cúbico de biogás por cada quilo de DQO removida. Cada quilo de DQO removida eu consigo produzir 0,45 normal metro cúbicos de biogás, tá? Então esse é um valor que a literatura aponta a partir de experimentos. Então vamos calcular. Carga orgânica eu tenho, né, que é 73,6
a eficiência do meu biodigestor, que é 65%, e o fator de conversão, 0,45, tá? Então eu tenho que a minha produção estimada de biogás para esse meu biodigestor é de 21,53 metros cúbicos por dia. Então esse biodigestor, ele tem uma capacidade estimada de produzir 21.530 litros por dia de biogás, tá? Nesse biogás, lembrando, nós temos ali um conteúdo de CO2, um conteúdo de metano, e pode ter também o gás sulfídrico, tá bom? Então tem que ter também uma ponderação em relação a isso. Beleza, agora nós vamos calcular, aqui a gente calculou a produção de biogás estimada. Agora nós vamos calcular a quantidade de energia do biogás que a gente estimou. A quantidade de energia do biogás que a gente estimou é dada por essa equação, né? Onde aqui está a quantidade de energia contida no biogás, né? Aqui é o poder calorífico inferior do biogás. Pela literatura, eu achei um valor médio de em torno de 5.100 quilocalorias por normal metro cúbico. Isso aqui depende muito da característica do biogás, tá bom, gente? Se eu não estou enganado, ele está considerando 60% de metano aqui. Acho que foi essa o valor que ele usou. Ele pegou o gás, fez uma análise em laboratório e viu que tinha mais ou menos 60%. Então, quanto mais gás, eu vou ter um maior potencial calorífico, né? Transformação de energia em calor, tá? Então, nesse caso, é um valor médio aí, acho que em torno de 60%, tá bom? Aqui eu tenho a produção do biogás, né? E aqui eu multiplico pelo poder calorífico dele, tá bom? Seguindo a análise laboratória. Eu estou estimando, como eu não tenho análise ainda, né? Eu não tenho a operação do biodigestor ainda para colocar o valor real, eu estimei pela literatura esse PCI. Beleza, então vamos lá calcular. Então, ó, esse meu sistema ele tem a capacidade de gerar quase 110 mil quilocalorias por dia, diariamente. Bom, e aí, professor, o que é que eu faço? Agora vamos para um outro passo. Vamos calcular o potencial elétrico disso. Bom? E aí vai depender da tecnologia, né? Então, o potencial elétrico ele é dado por essa equação, onde esse 4,184 é um fator de conversão de quilocalorias para quilojoules, tá bom? Eu vou precisar fazer algumas transformações. Esse parâmetro aqui é a eficiência da tecnologia de conversão. Aí você pode, aí vai depender da tecnologia. Então, estou pegando o biogás e estou levando para alguma tecnologia. Pode ser um motor de combustão interna, pode ser uma turbina, pode ser uma microturbina, tá bom? Então você tem que saber a eficiência da tecnologia, eu tenho que se definir. Eu vou usar em um motor de combustão interna, com esse que a gente utilizou. Esse foi um motor de combustão interna, esse gerador, tá bom? E também o rendimento dele, tá? Eu também tenho que saber o rendimento do gerador que eu vou utilizar para converter em energia elétrica. Ok, então eu tenho lá todas as minhas informações, né? Eu multiplico os 109.803 quilocalorias por dia pelo fator de conversão. Eu considerei 0,3, o coeficiente da tecnologia, né? É uma eficiência muito baixa, realmente. E a eficiência do gerador, 87%. Tá? Com isso, eu tenho esse potencial aí, ó, potencial elétrico. Esse meu reator, ele tem um potencial elétrico de 1,39 kW. Bom, mas assim, a gente gosta muito de correlacionar, não é? Professor, isso vai dar quanto de energia? Isso vai atender a demanda de quantas pessoas? A gente pode fazer essa conta também, certo? Como? Assim, através da energia eletrificada. A energia eletrificada é exatamente o que a gente calculou aqui, ó, o potencial elétrico, né? O PE, potencial elétrico, multiplicado pelo tempo de operação do motor. Eu tenho lá o meu gerador e eu digo, olha, ele vai ficar ligado 24 horas por dia. Ou ele vai ficar ligado 12 horas por dia. Então, a energia elétrica vai ser gerada só quando ele estiver ligado, né? Então, eu vou fazer a consideração seguinte. Eu vou dizer que esse gerador fica ligado 24 horas por dia, certo? Aí eu posso ter lá 2 geradores e eu posso alternar, né? Um funciona um dia, outro funciona outro e fica alternando para poder o equipamento durar, tá bom?
Ok. Então eu tenho um potencial de gerar. Eu tenho uma energia eletrificada de 33,36 kWh por dia. Por dia. Só esse biodigestorzinho pequenininho, tá bom? Ele produz 33,36 kWh por dia. Se a gente fizer essa conta por mês, multiplicar aí por 30, né? Vai dar mais ou menos, gente, 1.000 kWh por mês. Se a gente fizer uma correlação com uma residência, claro, de pequeno porte, né? De baixo consumo, de 200 kWh por mês. Eu até me lembrei da isenção, né? Que o pessoal de baixa renda está tendo, né? Com relação ao consumo, né? Se ele está cadastrado, tem todas as regras lá. E consumir até 200 kWh por mês. Então eu considerei uma residência consumindo 200 kWh por mês. Isso significa que esse biodigestor tem um potencial de suprir a demanda de 5 residências por mês de energia elétrica. Tá? Se você dobrar, lógico, né? 400 kW, às vezes a gente consome aí um pouquinho mais, né? Cai aí para 2 residências e meia, enfim. Mas veja, um pequeno biodigestor que apresenta um potencial bastante interessante, né? Então só esse aí tem um potencial de gerar cerca de energia para cerca de 5 residências por mês. Beleza, gente? Essa aqui é a primeira parte da apresentação. E aí eu queria abrir para perguntas, se vocês têm alguma pergunta, porque eu tenho uma outra parte de alguns estudos de caso que eu achei interessante mostrar para vocês, até com métodos construtivos mais fáceis, inclusive, do que esse que eu mostrei para vocês, porque algumas pessoas me procuraram interessadas em construir, né, em alguns locais, um sistema desse, parecido, tá? Então, eu vou abrir para perguntas, não sei se vocês têm alguma pergunta a fazer, e caso contrário, eu posso partir para a próxima etapa. Aí vocês ficam à vontade. Ah, Juan perguntou. No que altura é importante? Isso é bem interessante, Juan. É o seguinte, a literatura, quando a gente vai projetar um reator contínuo, é aquele reator que tem uma bomba que fica alimentando 24 horas, certo? Em função do TDAH, né? Então eu posso dizer que eu poderia também alimentar esse meu biodigestor com uma bomba e calcular uma vazão, né, que correspondesse a um TDAH de 5 dias e meio, de 5,5 dias, tá bom? Mas a gente preferiu não usar bomba. Então, quando você tem um reator contínuo, é muito importante a relação L, altura, sobre D, diâmetro. Por que isso? Eu posso ter um diâmetro muito grande e uma altura pequena. Isso vai ter uma passagem do resíduo muito rápida no meu reator. Tá? Então eu vou ter interferência. Além disso, tem um outro aspecto importante. É que se eu tiver um diâmetro muito grande em relação à altura, a minha alimentação, a minha dispersão de alimentação, ela pode ser prejudicada. Então eu posso ter caminhos preferenciais, eu posso ter espaços mortos no reator. Então, a depender do reator, a literatura afirma alguns valores de L sobre D, em função da característica do reator. Tá? Então tem lá os reatores de leito fixo, reatores WASB. A literatura aponta um L sobre D ótimo. Então se você tem um L sobre D ótimo, você pode fixar o L e calcular o diâmetro. Tá? Mas isso não impede de você também verificar as cargas se estão batendo com o que a literatura diz, com os limites das cargas. Por exemplo, se vocês pegarem a norma que ensina a calcular as fossas sépticas, ela tem lá essa relação de L sobre D, a fossa séptica, né? L, comprimento, na realidade é LH, né? E altura. Então você tem que ter um cuidado, porque o dejeto ele pode passar rapidamente e não dá tempo dos micro-organismos degradar, certo? Inclusive, tem fossas sépticas que usam um sistema com chicanas. O que são chicanas? São paredes que fazem com que o dejeto faça um caminho maior, tá? Ele percorra um caminho maior para poder aumentar o tempo de permanência, o tempo de residência no reator, certo? Então é por isso que é importante. Nesse nosso caso,
A gente não se preocupou com L sobre D tanto, né? Porque era um reator que estava sendo operado em batelada, tá? Rafael está perguntando aqui. Foi feito algum teste em operação contínua? Não, Rafael, a gente não fez, tá? Foi feita uma análise sobre o consumo de energia na própria granja para saber se a produção do reator poderia suprir parte dela. Essa parte a gente não avançou também. A gente tem na dissertação do Hélio a produção real de energia que ele deu. A gente monitorava, tá? Então a gente não fez essa ponte, né? Porque a ideia era alimentar ali localmente a granja. A granja que eu falo da universidade, né? E como a demanda energética era muito baixa na granja, porque era usada só para alguma iluminação, não tinha nenhum sistema de aquecimento, porque o nosso clima favorece, né? Então não precisava ter nenhum sistema de aquecimento para os porcos. Então era pouca iluminação. Não me lembro o valor agora, eu posso resgatar e na próxima aula ou no Classroom eu coloco para vocês, tá bom? Alan está perguntando, professor, no caso sem bomba, pode ocorrer entupimento? Alan, essa pergunta é importantíssima. Veja só, no meu biodigestor, deixa eu mostrar aqui uma imagem para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui, uma imagem que mostra bem isso. No meu biodigestor, eu deixava um fundo na minha caixa d'água de alimentação morto. Porque era exatamente um compartimento onde ia decantar os sólidos inertes. A areia que vem do processo. Vocês estão vendo aí? Está projetando? Tá, né? Ó, se vocês observarem aqui, gente. Aqui, ó, o meu ponto era aqui e não era aqui embaixo de alimentação. Podia sair daqui de baixo. Por quê? Porque eu recebi o dejeto bruto aqui e eu deixava esse espaçozinho aqui para poder decantar os sólidos. E aí, com o tempo, eu fazia uma descarga. Eu fazia uma descarga desses sólidos. Porque todo o processo, todas as estações de tratamento, a gente tem que ter um tratamento preliminar antes. Você não pode jogar tudo no biodigestor, não. Você tem que retirar alguns sólidos grosseiros antes de colocar no seu biodigestor. Sólidos inertes, são aqueles sólidos que não reagem. Por exemplo, o produtor tem lá no seu manejo um processo de limpeza, e aí pode ser que entre areia. Areia, né? E aí esse é um sólido inerte que não vai reagir, que vai prejudicar o meu sistema de tratamento, tá bom? Então, por isso que a gente fazia, deixava aqui uma certa distância, um certo volume morto no meu reservatório, exatamente para poder armazenar esses dejetos. E tem outra coisa interessante também, ó. A gente tampava bem e deixava aqui em cima uma tubulação, como se fosse um suspiro, porque aqui dentro fermentava, né? E aí produzia gás. Então, para não ter nenhum problema aqui interno, a gente também colocou esse dispositivozinho aqui, tá bom? Alan perguntou, ou deterioração da tubulação, certo? Pode ocorrer entupimento, isso é importante. Se tiver uma bomba, tiver esses sólidos, ela vai provocar um efeito danoso no rotor da bomba, né? Bárbara, professor, nessa região tem que estar distante das plantações ou residências? Bárbara, nesse caso aqui, a gente teve uma característica muito interessante. Se vocês observarem essa foto, já tem um bom tempo de operação. Eu ia sempre lá, eu levei muita gente para visitar. O povo ficava com medo de chegar perto por conta do odor e achando que ia ter insetos, né, aqui na região. A gente não sentia odor e não tinha inseto aqui na região, tá? Então, essa é uma tecnologia, claro, que é muito usada na zona rural, que não fica próximo das residências. Então, a gente tem que ter um controle, sim, da possibilidade da geração de odores, principalmente se a gente tiver a sulfetogênese aqui, né? Mas aí a gente tinha tanto uma coluna aqui, ó, de purificação do gás, quanto no outro lado para o gerador, quanto no lado de cá para a queima, né? Então a gente tinha esse cuidado, tá? Então a gente não sentia odor aqui nessa região, porque estava tudo muito bem isolado e estava funcionando com uma excelente eficiência esse biodigestor, tá? Então ele funcionou muito bem e está lá até hoje no SECA. Eu não sei como é que tá, porque faz um tempo que eu não vou, né? A gente está 3 meses em casa e acho que a última vez que eu fui foi final do ano passado, tá? Mais alguma pergunta? Podemos... sim. A Carolina colocou. Professor, e quanto ao efluente final? Nesse caso aqui, também tinha um professor da agronomia que estava fazendo cultivo de capim-elefante, porque ele usava o capim-elefante para gerar energia.
E aí ele usava esse efluente para plantar o capim-elefante. Inclusive, no início, a gente teve uma resistência muito grande. O pessoal estava preocupado porque tinha caprinos, enfim, que andava por aqui, nessa parte mais verde, né? E eles estavam preocupados do contato, né? Mas eles viram que teve um dia que teve um vazamento, na verdade não foi um vazamento, né? A gente encheu o reator e aí vazou o efluente por aqui e foi exatamente para essa grama aqui. E aí o professor que estava fazendo o cultivo do capim ficou surpreso, porque exatamente naquela fiada que correu o efluente, o capim cresceu muito verde e muito rápido, né? Então, eles inclusive usaram para cultivar capim. E o trabalho que eu falei na aula passada, né, da minha aluna da Engenharia Ambiental e Sanitária da UFAL, que testou para cultivar tomate cereja. Olha, a Janine está perguntando se pode fazer próximo de residência. Tem que ter cuidado, tá? Mas existem possibilidades, sim. Talvez esse daqui não seja o ideal para área urbana, para residências, mas existe também alguns biodigestores que eu vou mostrar para vocês de lona, totalmente isolados, que você consegue colocar no quintal da sua casa. E aí pode ser alternativa para as áreas urbanas, né? Por conta do controle de odores. Professor, esse biodigestor tinha algum dispositivo para descarga de lodo? Olha só, nesse caso, a gente fez uma adaptação de um reator WASB. O reator sertanejo, ele é um reator bem interessante, porque, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? Porque ele tem uma tubulação que entra aqui e uma outra que sai. Então, eu tenho uma renovação muito grande, tá? Qual que é o problema? Se eu não tiver esse cuidado com os sólidos, na remoção dos sólidos, esses sólidos podem ir ficar depositados no meu reator. Tá? Então, o que é que eu tenho que fazer? Anos e anos, então são anos de operação, se tiver tudo ok, eu posso fazer um descarte desse meu lodo. Usar, inclusive, como fertilizante ou para dar partida em outro biodigestor. Né? Aí eu posso ou instalar uma bomba para puxar, ou então chamar um carro-pipa daquele e tirar. Tá? Mas isso é anos. Dilui-se, né? O custo disso dilui-se ao longo do tempo e do que ele pode produzir de energia. Certo? Capim, essa é uma coisa, viu, Marcos, que você colocou, que eu até falei para o Hélio. Eu disse, Hélio, a gente poderia ter a gente poderia ter feito um dispositivo de descarga de fundo. A gente falhou nisso aí, realmente. A gente poderia ter colocado uma tubulação do fundo saindo, fechada. Porque a hora que a gente quisesse, a gente fazia uma descarga de fundo. Mas o próprio processo, gente, minimiza a operação, porque esse tubo vai até o fundo, tá? Então, quando a gente abre esse registro e alimenta o reator, o fundo ele sofre uma turbulência e aí esses próprios sólidos eles saem aqui no meu efluente, tá? Então minimiza. E aí, assim, se ele for bem operado, é por isso que é muito importante ter um bom pré-tratamento para não ter problemas de descarte aí de sólidos inertes no seu reator. Isso é um custo. O Alan, capim-elefante para a produção de bioetanol de segunda geração? Pode ser, Alan, mas nesse caso o professor era para energia térmica e também para tinha um professor que estava testando para energia térmica, na verdade a Embrapa, que aí nesse campus também tem a Embrapa, que inclusive estou com um trabalho com eles em parceria, e para o próprio alimentação dos animais, tá? Então era isso que a gente fazia. Felipe, como é feito o selamento da caixa com as anilhas? Então, Felipe, a gente usava, se você observar, ó, essa parte aqui escura, a gente usava uma manta, tá? Eu vou até apresentar para vocês uma planilha de custos do processo. Então, a gente passava uma manta asfáltica para poder fazer essa vedação, tá? Nas anilhas, para poder não ter nenhum problema de vazamento. Lucas, tem algum dispositivo de segurança? O processo pode trazer mais risco, por isso demanda mais cuidado. Dispositivo de segurança em relação ao que, Lucas? O gás? Não entendi. Porque do gás a gente deixa sempre aberto aqui, né? E caso produza muito gás, o que é que vai acontecer? Essa caixa vai tombar, e aí o gás foge. Eu não entendi com relação a esse dispositivo de segurança. Se você puder depois explicar. O Júnior está dizendo que está sofrendo para entender, né, Júnior? Não é da sua área, mas dá para, pelo menos, você conseguir pegar aí a ideia, né, do processo. Mas é isso mesmo. Bárbara, como é realizado o pré-tratamento desse projeto? Pré-tratamento, como assim? Do resíduo, você fala? A gente tem algumas... Na realidade, a gente alimentava
A primeira carga que a gente deu foi com um carro-pipa, né? A gente colocou, carro-pipa não, um carro limpa-fossa. Mas a gente tem grades, caixa de gorduras antes. A gente pode fazer uma caixa de areia, onde, na verdade, caixa de areia é usado para esgoto sanitário, né? A gente pode fazer uma caixa de gordura mais profunda para poder armazenar e dar uma distância da tubulação de saída para armazenar no fundo uma possível ida de material inerte, de resíduo sólido, de areia, né? Material inerte no processo. Então, você pode fazer caixas de cimento, de alvenaria simples, na linha, na calha de conexão para o seu biodigestor. Tá? Rafael, o entupimento é o pesadelo, então tem que ter muito cuidado. Então, o pré-tratamento ele é fundamental. Não adianta você jogar tudo dentro do biodigestor, não. Né? Então, você tem que ter muito cuidado. Qual o volume dessa caixa em cima da anilha? 20 mil litros. Tá? 20 mil litros. Opa, desculpa. 2 mil litros. Opa, 20 mil não, né? 2 mil litros, desculpa, tá aqui. 2 mil litros, tá ao contrário. Tá? Eu vou mostrar para vocês a planilha de custos desse reator. Lembrando, gente, que esse foi um reator que a gente construiu com uma finalidade, né? Mais científica, então a gente caprichou um pouquinho mais na execução. Ele pode ter uma simplificação no processo construtivo que eu vou mostrar já para vocês um exemplo, tá? Professor, o Igor aqui. Queria fazer uma pergunta. Em relação a DQO, vocês fizeram apenas uma análise ou vocês faziam uma análise, sei lá, mensal, diária, semanal? Porque, assim, pelo que eu entendi, porque o senhor me explicou a questão do processo de dimensionamento, a variação de DQO influencia muito no processo. Sim. Aí, por exemplo, em laticínios, por exemplo, eu vi muito laticínio que utiliza reator WASB. As cargas de DQO altíssimas, 20 mil, 22 mil litros, miligramas por litro por aí. E a vazão para um reator de 10 metros cúbicos. Eu queria saber, assim, existe uma dificuldade em operacional ou qualquer tipo de carga de DQO eu consigo fazer um dimensionamento em digestor? Bom, isso é importante. Veja só, se você está partindo para uma escala maior, industrial, você tem que ter, além do seu pré-tratamento, você tem que ter um tanque de equalização. Né? Nesse tanque de equalização, ele vai manter um volume suficiente para manter o seu reator operando e ele vai tentar homogeneizar também a concentração de matéria orgânica. Vai diminuir as flutuações de concentração de matéria orgânica, né? Porque, por exemplo, eu fiz um trabalho com laticínios e eu fazia coleta. Eu achava incrível. Eu estava lá coletando, o efluente estava branquinho. Daqui a pouco ficava preto. Daqui a pouco ficava amarelo. Cheio de gordura também, né, professor? Cheio de gordura. Aí eu fiz, poxa, mas o que é isso? Aí o rapaz que nos acompanhava dizia, não, professor, é porque a gente estava processando leite, fazendo coalhada, sei lá, alguma coisa assim. Agora a gente está fazendo chocolate, aí vem mais escuro. E agora, não, nós temos também uma linha de produção de cítricos. Agora estamos fazendo suco de laranja, aí vinha uma cor diferente. Então tem essa variabilidade. Esse é um grande desafio. Né? Então você tem que conhecer muito bem como essa dinâmica, para poder você também dimensionar. Existem regras, tá? Também de dimensionamento desses tanques de equalização. Então esses tanques de equalização, eles são fundamentais para você ter um volume represado para tratar, né? E também a concentração não ter uma grande variação. O esgoto sanitário varia, né? Então, por exemplo, tem hora que tem um monte de gente tomando banho. Então a produção de esgoto vai lá para cima, né? É o chamado hidrograma de esgoto, né? Então você tem que conhecer tanto o volume quanto a concentração, ou seja, a carga. Essa carga, que é o volume, que é a vazão vezes a concentração, né? Ela pode variar ao longo do processo. E para minimizar isso, a gente faz o tanque de equalização, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vou mostrar aqui para vocês uma planilha nossa dos custos. Eu atualizei alguns itens aqui, tá? Deixa ele projetar. Algumas pessoas ficaram perguntando, né? Eu até coloquei lá no Google Classroom. Olha, gente, aqui é tudo o que a gente gastou. Então a gente usou, aqui foi um purificador do gás, aqui foi um medidor de vazão. Se você for para o campo, propriedade rural, não precisa você também ter tantos dispositivos. Um medidor de vazão, não tem essa necessidade, né? A gente queria, porque a gente queria quantificar. Nossa finalidade era científica, né? Aí tem algumas coisas que encareceram mais, como, por exemplo, as formas. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês
uma forma de você construir que você vai retirar essas formas, tá? E aí tinha mão de obra, enfim. Então tem todo aqui, ó, mão de obra de pedreiro, ó, a questão da vedação para os anéis que a gente usou, né? Todo o material. Ferragem, parafusos, tubulações, conexões, né? Tudo tá aqui. Então, para esse trabalho, nós gastamos R$ 25.000, sem o gerador, tá? Para esse trabalho, porque a gente fez no capricho, para ter uma longa durabilidade e, assim, operá-lo com com uma frequência maior do que uma frequência para uma propriedade rural. Você me perguntou também sobre o monitoramento, né? A gente tinha um monitoramento frequente, tá? Eu acho que a gente começou com 2 vezes por semana esse monitoramento. Eu posso resgatar isso, que foi, se não me engano, foi em 2015 esse trabalho, já tem um tempinho aí, né? Acho que minha memória está um pouquinho volátil. Mas a gente monitorava com muita frequência todos os parâmetros, tá? A nitrogênio, fósforo, DQO, pH, o gás, tudo na mesma hora, para saber exatamente o que estava entrando, o que estava saindo e o que estava sendo produzido. A gente tinha tanta produção volumétrica de gás quanto análise de cromatografia, que lá no nosso laboratório nós temos um cromatógrafo gasoso, tá? Então a gente monitorou frequentemente. Gabriel, quais efluentes já foram estudados nele? Por enquanto, Gabriel, só de suinocultura. Mas você pode ampliar para outros resíduos, para outros efluentes também, tá bom? Obedecendo as características, né? Algumas pessoas perguntaram, professor, poderia utilizar para manipoeira? Pode, mas a manipoeira tem uma característica diferente de suínos, tá? Eu vi na literatura, e eu estou para fazer um trabalho com isso também, já trabalhei com manipoeira também em reatores em escala de bancada, e é muito interessante quando a gente faz a separação das fases. A gente tem um reator acidogênico e depois vai para o metanogênico. Porque você já reduz a carga, que é altíssima na manipoeira, para o reator metanogênico receber e não sofrer inibição. É muito importante, gente, também que às vezes os resíduos que a gente recebe precisam ser diluídos. Nem todos os resíduos a gente consegue usá-los in natura no reator, porque eu posso ter uma sobrecarga no sistema. Então eu posso ter que colocar uma vazão muito pequena e aí eu vou ter um represamento muito grande de resíduo, tá? E aí você pode, por exemplo, fazer codigestão. Você pode, sei lá, usar o resíduo de suinocultura com esgoto sanitário misturado, tá? Para poder diluir, né? E não usar uma água potável para você diluir um resíduo, tá bom? Então é muito importante que geralmente há essa diluição. A gente faz uma diluição, tá? Bom, então esse aqui foi o custo, mas dá para baixar muito, porque a gente teve que comprar as formas de aço, a gente teve que alugar, por exemplo, a retroescavadeira, porque a gente tinha prazo, né? Então dá, por exemplo, para você substituir tudo isso. Fazer um processo mais artesanal, que eu vou mostrar para vocês, e reduzir muito mais esse custo, tá bom? Então, mas veja, era um biodigestor de 8.800 litros, que tinha capacidade de produzir energia elétrica para 5 residências por mês. O custo dele foi R$ 25.000, né? Então a gente tem que pesar isso aí. É claro que quando a gente vai fazer análise econômica, a gente tem que saber do tempo de retorno que isso vai me dar, né? Eu vejo muitos trabalhos falando que há uma viabilidade econômica no processo, tá? Só que depende muito do empreendedor. Você está disposto a investir quanto e ter o retorno em quanto tempo, né? Então, por exemplo, eu tô interessado em investir, mas eu quero que o retorno seja em 1 ano. Poxa, aí você tem que fazer os cálculos, né? Enfim, por quê? Porque há um investimento, pode ter um financiamento que vai ter juros, esses juros vão impactar ao longo do tempo. Então, tem todas essas características que devem ser levadas em consideração, tá bom? Assim, eu trabalho muito com a questão da viabilidade técnica do processo, né? É claro que a gente tem que pensar também na viabilidade econômica para que aquilo se torne aplicável, né? Lembrando de novo, na aula passada, a gente tem que dar passos até, né, tornar a tecnologia viável. Por exemplo, há alguns anos atrás, sei lá, 5 anos, ou um pouco mais, 8 anos, quem poderia ter um smartphone? Era caríssimo, né? E hoje em dia? Hoje em dia tem gente que tem mais de um, né? Por quê? Porque a tecnologia avançou e barateou, o custo barateou. Então é isso que a gente tenta fazer. Primeiro,
viabilizar a tecnologia, né? Para que depois a gente tente avançar e reduzir os custos no processo. Tá? Então é isso que a gente está tentando fazer. Primeiro passo, tentar algo de fácil operação, porque a operação é um custo. Né? Então imagina você ter que ter um operador ali direto, acompanhando o biodigestor, enfim. Então a gente já viu que a operação ela é razoavelmente fácil. A construção também. Então tudo isso é custo envolvido. Né? E a viabilidade financeira depende muito disso, do tempo de retorno que você está disposto a esperar. Né? Alan está perguntando, no caso de uso para um conjunto de residências, como fica a operabilidade? Precisa fazer manutenção todos os dias? Alan, para residências eu aconselho o reator WASB contínuo, que ele é muito utilizado. Tá? É um reator compacto e ele é muito utilizado. Tem muitos conjuntos habitacionais que utilizam essa tecnologia, reator WASB e lodos ativados em seguida. O reator WASB é um anaeróbio e lodos ativados é um reator aeróbio, para fazer um polimento. Né? Por exemplo, tem municípios que estão mais afastados da capital, né? Mais na zona rural, que usam lagoas de tratamento. Tá? Então depende do que você queira tratar e do local que você quer implantar. Certo? Mas o reator WASB ele é um biodigestor, só que com uma forma de operação diferenciada, certo? Então, com uma operação contínua, tá bom? Isso é. O reator WASB, você tem lá um poço, que é o tanque de equalização, tem uma bomba que fica alimentando ele 24 horas, tá? E aí, ele produz o gás o dia inteiro, né? Claro que em função da temperatura e da carga lá, ele vai sofrer algumas variações, tá bom? Então, geralmente para residências é usada essa tecnologia. Mais alguma pergunta? Posso partir para o próximo passo, gente? O tempo voa. Eu vou mostrar para vocês, então, agora a construção de alguns biodigestores. Compartilhar com vocês alguns estudos de caso que eu vi. Tá? Professor, no caso... Igor perguntou, professor, no caso de residência, existe a possibilidade de gerar gás sulfídrico devido a isso? Esse é o problema, viu? Igor, esse é um grande problema. Então, tem que ter muito cuidado, porque geralmente produz gás sulfídrico por conta da característica do esgoto sanitário. Então, tem que ter um tratamento. Existe outro grupo que estuda só tratamento de gases, depuração de gases. Né? Então, meu ex-orientador era engenheiro químico, né? Ele é engenheiro químico, ele trabalhava com isso, tratamento de gás sulfídrico. Então tem alguns biofiltros que fazem esse tratamento. Tem vários processos, né? Tem processos físico-químicos e também tem processos biológicos que dá para você tratar. E já é uma outra vertente, tá? Mas tem que tratar, tem que ter cuidado, né? Para não ficar emitindo lá o gás sulfídrico, tá bom? Então é uma preocupação que tem que ter. Vamos aqui projetar. Tem estações que trabalham com reatores anaeróbios, aeróbios só. Aí qual que é o problema? Você vai ter uma geração de lodo fantástica, tá? Em vez de ter o reator WASB e depois o lodo desativado, tem só o aeróbio, exatamente por conta dessa questão do gás sulfídrico, né? Mas assim, a produção de lodo é muito grande, então você tem um outro custo aí no processo, que é você secar o lodo e dispor esse lodo. Aí tem que ter muito cuidado, porque aí você bota no leite de secagem e você tem que fazer a destinação correta dele, né? No aterro sanitário, por exemplo. E aí, se for um efluente industrial, aí esse lodo ele não pode ser descartado num aterro sanitário qualquer. Tá bom?